são basicamente entre 12 e 13 setores, né? Tem variações, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas no geral são as expressões culturais, né? Que entra o artesanato, festas populares, gastronomia. Aí vem gastronomia, moda, publicidade, audiovisual, artes cênicas, música, rádio e TV, editoração, né? Livros, editora em geral. E arquitetura também, né, por causa dos patrimônios históricos. Então, a economia criativa, ela dialoga muito com a cultura, é um dos pilares, né? A economia criativa, ela bebe muito da economia da cultura, porque justamente o ativo econômico da economia criativa é a criatividade. Entendi. Então, quando você pensa nisso, abre infinitas, é uma porta, os setores começam a ser muito maiores do que só a indústria, né? Começa a imaginar que se você coloca de qualquer negócio que tenha criatividade como principal ativo econômico, numa coisa importante, ela está dentro daquele setor, né? Uhum. Porque ela valoriza muito esse intangível. Então, ela valoriza as histórias, ela tem esse valor agregado, né? Das histórias, o valor agregado do local. Por isso que eu falei de Varginha, né? Falei, você pegar uma história que tem a questão do ET, que tudo bem, tem todo ali um acontecimento e tudo, mas a cidade se aproveitar disso, de um bom sentido, para valorizar a própria cidade, isso é economia criativa. Porque a Cainha até ela tem uma fala muito legal, que ela coloca a economia criativa como uma plataforma de transformação. Tanto que o doutorado dela é em urbanismo, né? Porque ela entende muito das cidades criativas, como que essa criatividade... Que genial, cara. É que muito legal, assim. É porque você foi falando as áreas e, tudo encaixa, né? Tudo encaixa. E isso vira um turbilhão, porque quando você puxa para um lado, você vai beneficiando todos esses conjuntos, né, cara? E aí, você fomenta a cultura de forma maravilhosa, né? E você colocou aí, assim, por exemplo, desde gastronomia até cinema, que vai pra... Nossa, cara, é maravilhoso isso. O videogame entra como economia criativa? Entra como economia criativa, bastante. Aí, lagarto, podemos entrar, velho. Entra. Aliás, é um setor importantíssimo da economia criativa, são os games, softwares, games... Bastante. Podcast, rádio e TV, né? Tem muito a ver com economia criativa. Aliás, uma coisa muito importante da economia criativa é a tecnologia digital, porque ela surgiu a partir daí. Porque lá quando, assim, bem em linhas gerais, assim, né? Porque senão a gente vai ficar dando uma aula aqui, vai desanimando, né? Então, a economia criativa, ela surge meio que junto com a globalização, lá na década de 90, né? Década de 90, assim como 2020, a palavra foi pandemia, década de 90, a palavra foi globalização, né? Fortíssimo. Muito forte. E aí, qual era o maior medo de muitas pessoas, governos, da globalização? Era achatar a cultura popular, as culturas locais, que fala, gente... Globalização vai unir tudo, né? Parecer que a cultura de massa... Vai dominar tudo. E é um problema também, é um perigo mesmo, é um risco, É um problemão, né? É um risco, claro que é. A gente sabe, a gente vive isso, né? Isso de fato acontece, né? Mas aí, alguns países, principalmente Austrália, Reino Unido, tal, começaram a pensar de formas diferentes, né? Falar, gente, mas e se as culturas tradicionais, populares e locais se aproveitassem da tecnologia digital para ampliar o seu público, para mostrar, porque aí a gente não está falando mais de identidade cultural de um país. A partir do momento que tem a tecnologia digital, a comunicação, as fronteiras entre os países, elas vão se diluindo, né? Você daqui, você tem acesso à cultura de qualquer lugar do mundo. Isso te influencia, isso muda a sua forma de fazer tudo, assim, sabe? Veio um guitarrista aqui, Mariana, que é o Alan Dias. Conhece ele? Conheço. Ele é um guitarrista maravilhoso, né, cara? Tal. E eu comentei com ele assim, ele falou assim, nossa, ainda bem que aconteceu esse processo de globalização e as fronteiras acabaram, porque hoje eu posso tocar o meu som para alguém que está na Escócia e está me ouvindo. Exatamente. Então ele falou assim, olha, às vezes aparecem pessoas de vários lugares do mundo que gostam do som dele e que às vezes nós que estamos em Pouso Alegre, assim, as pessoas não valorizam. E tem gente de fora do Brasil que fala, esse cara toca muito.
sabe? E eu acho que esse efeito de globalização é essa conexão que você consegue fazer, né? Exatamente. E ele fala, eu nunca teria essa oportunidade antes desse processo todo. Porque antes eu não conseguiria ter espaço para conseguir levar o meu som, minha música, o meu disco para a Escócia. Porque antes a única Né? forma de distribuir